Medicina de Ponta. Olá, telespectadores. Estamos aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de entrevistar a professora doutora Angelita Abergama. Ela foi a primeira médica residente em cirurgia do Brasil, no Hospital das Clínicas, e também ela é especialista em doenças do cólon, reto e ânus e foi professora titular lá do Departamento de Gastroenterologia Cirúrgica da Faculdade de Medicina. Muito obrigado pela presença, professora. Olha, é um prazer estar aqui, representando a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do qual eu sou professora titular, e representando aqui o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde há muitos anos eu prazerosamente lá trabalho. Muito obrigado. Hoje nós estamos estreando uma série de programas, o Medicina de Ponta está tendo o apoio institucional do Hospital Oswaldo Cruz, e nós resolvemos abordar um tema onde a professora Angelita Gama se dedica demais, que é a prevenção do câncer de intestino, né? Não sei se a senhora poderia falar, mas a gente poderia estar falando sobre muitas coisas, né? Mas estamos estreando porque é do especial dessa semana. Né? O que a senhora... Foi ótimo ter escolhido esse assunto. Nós poderíamos estar falando de hemorroidas, doença diverticular, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, incontinência anal, que são assuntos que seguramente nós voltaremos aqui ao programa e teremos a oportunidade de falar, porque são igualmente importantes. Mas nós escolhemos câncer de intestinos ou câncer coloretal, porque essa semana de novembro, particularmente no dia 27 de novembro, será celebrado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E dentro dos cânceres que o Ministério da Saúde deu prioridade para a divulgação, figura o câncer de intestino. Nós lutamos muito porque, de início, essa propaganda o entusiasmo da mídia, do Ministério da Saúde, era voltada apenas para o câncer de mama, câncer do colo do útero, câncer de pele e provavelmente câncer de próstata. Porém, nós conseguimos introduzir e despertar o interesse do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer e das sociedades médicas, dos hospitais e também da população para o conhecimento sobre a importância do câncer de intestino no nosso país. E tem motivo para isso, né, doutora Angelita? A gente acho que pode ver aqui num gráfico, né, que mostra a estatística. A senhora pode nos falar um pouco mais aqui? Perfeitamente. Ano passado, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estimou que nós tivemos 20 mil casos novos de câncer de intestino. E destes, morreram 1/3. É um câncer frequente. E agora é interessante que no Brasil a distribuição não é igual no norte e sudeste. No sudeste é um câncer muito frequente. Se você observar naquele gráfico, o câncer coloretal ou de intestinos ocupa o segundo lugar. Só perde para o câncer de mama. Então, nós estamos dentro de uma estatística que começa em incidência, começa a se aproximar aquela dos países socialmente mais desenvolvidos. Estados Unidos, Europa, Austrália, onde a incidência do câncer de intestinos hoje realmente é enorme e aumenta dia a dia. É preocupante. E por que acomete mais as pessoas de um nível melhor, digamos assim, socioeconômico? Seguramente por causa do hábito de vida, dos hábitos de vida. A alimentação e vida estressante. Então, a alimentação, quanto mais desenvolvido é um país, uma cidade, pior o indivíduo se alimenta, porque trabalha muito, come fora, come o fast food, é o modelo americano. Não é bom o fast food? Não, é bom para o paladar. Até pode ser bom para o paladar, mas contém muita gordura animal, contém muitos corantes, contém aditivos, que são elementos que, dentro da composição alimentar, esses alimentos vão sofrer fragmentação no intestino, a elaboração de substâncias tóxicas, carcinogenéticas, que, em contato com a parede do intestino, facilitam a propensão que o indivíduo já tem para ter câncer de intestino. Porque o câncer de intestino, como todo câncer, tem um fator genético, hereditário, herdado, e o fator ambiental. E dentro do fator ambiental, a dieta para câncer de intestinos é fundamental. E além disso, o indivíduo come muito, porque come apressadamente, come muito, engorda. A obesidade é fator de risco. O indivíduo fuma muito. O fumo, além do câncer de pulmão,
aumenta muito a incidência do câncer de intestino. Ingere muitos drinks por dia, muito álcool, facilita também a maior incidência de câncer de intestinos. Qual que a senhora diria que é a dieta ideal que uma pessoa deve ter para ter um intestino saudável, né? Um sistema digestivo saudável? A dieta ideal para o indivíduo viver bem é aquela dieta que contém alimentos que nutrem e que engordam um pouco. Então, são as carnes magras, são os leites, as frutas, os legumes. Isso e de preferência, alimentos frescos, naturais. Isso, no mundo desenvolvido, é praticamente impossível o indivíduo só comer alimento natural. Fresco, porque o alimento precisa ser conservado. Mas sempre que possível, como indivíduo, nós devemos nos defender. Então, adicionar ao nosso alimento muita fruta, muita verdura. Fibra, né? Fibras, em geral. Cereais, que são muito importantes. Perfeito. Então, o indivíduo deve evitar a constipação intestinal e, sobretudo, o indivíduo deve comer pouco, porque a obesidade é fator de risco. Aliás, a comida em excesso não faz bem para nada. O segredo é comer pouco. Eu acho que o segredo é comer pouco e comer com a cabeça, comer alimento que nutre e que não engorda. Perfeito. E praticar exercício, porque o sedentarismo facilita a obesidade. Perfeito. E facilita uma série de doenças, facilita o estresse também. E o estresse é fator de risco para um grande número de doentes e também para o câncer. Aliás, tudo se relaciona ao estresse. A senhora faz muito, no diagnóstico precoce, a senhora usa muito o colonoscópio, não é isso? Um aparelho que é introduzido através dos intestinos e a senhora consegue fazer cirurgias através dele também, né? Então, o câncer, foi uma ótima pergunta, porque o câncer de intestinos é um câncer muito interessante, porque ele é frequente e a gente sabe que ele não começa como um câncer, é diferente de outros, ele começa como uma lesão benigna. E ele começa como um pólipo. Isso eu tenho dito em vários programas, às vezes até eu sinto que estou ficando repetitiva, mas a população que ouve um canal não ouve outro, e a população precisa entender que o câncer de intestino é um câncer até amigo, porque ele dá tempo a que se faça um diagnóstico precoce e dá tempo a que se faça uma prevenção. Ele avisa. Ele avisa. Ele avisa de uma forma benigna, né? É claro, e ao mesmo tempo ele é traiçoeiro, porque os sintomas são pouco importantes, mas ele começa como uma pequena lesão. Se o sintoma é pouco importante, a senhora diria que uma pessoa, mesmo que não tenha nada, deva fazer uma colonoscopia a partir de que idade? É aí que nós chegamos, quer dizer, porque como começa como pólipo, e o pólipo é assintomático na maioria das vezes, o indivíduo deve fazer o preventivo. E o preventivo é o exame endoscópico. O melhor exame preventivo é a colonoscopia. Então, porque com a colonoscopia é que a gente insere pelo ânus, e esse tubo que caminha em todo o intestino grosso, nós vamos encontrar as pequenas lesões, que podem ter tamanhos variáveis, desde milímetros até centímetros. E eles podem ter vários aspectos, são os pólipos, que são os precursores do câncer do intestino. Os pólipos, à medida que crescem, eles têm um pedículo. Esse que nós chamamos, parece um cogumelo. Esse é um pólipo que parece um cogumelo. Então, ele tem um rabinho e tem uma cabeça. Então, é visto, o colonoscopista passa uma pinça por dentro do aparelho, a pinça abraça esse rabinho e eletrocoagula. Quer dizer, o indivíduo é operado... É um laço, né? No laço e é retirado o pólipo. E esse pólipo é mandado para análise? E esse pólipo é mandado para análise. Faz uma histologia, o patologista examina. Se for benigno totalmente, o indivíduo está absolutamente curado. Ele vai repetir essa colonoscopia de acordo com o tamanho do pólipo, o número de pólipos encontrados, vai repetir isso. Depois de 1 ano, ou depois de 3 anos, ou eventualmente, se forem pólipos pequenos, só depois de 5 anos. E quando o indivíduo passa o colonoscópio e não encontra nada, o próximo exame de prevenção será feito só a partir de 5 anos. Porque não é para fazer exames colonoscópicos todo mês ou cada 6 meses. Mas a partir de que idade? Isso é outra pergunta muito importante a sua, porque a média de aparecimento do câncer é a maior incidência, o pico mais alto é aos 60 anos, a partir dos 60. E como o pólipo leva aproximadamente 10 anos para crescer e se transformar em câncer, nós devemos fazer a colonoscopia na fase do pólipo, então nós devemos fazer a colonoscopia pelo menos uns 10 anos antes.
Então, nós começamos a fazer a prevenção aos 50, porque o que interessa não é achar o câncer, o que interessa é achar o pólipo, porque aí nós retirando o pólipo, prevenimos a formação do câncer. Uma pessoa, mesmo que não sinta nada, tem uma saúde de ferro, aos 50 anos, tem que fazer uma colonoscopia. E, preferivelmente, ele deve fazer. Certo. Agora, se ele tiver o pai ou a mãe, ou a irmã que teve um câncer de intestinos, esse deverá fazer a colonoscopia aos 40. Qual é o preparo para um exame desse? Porque eu estou vendo que não tem fezes aí no intestino. Os indivíduos se queixam, os doentes, eu não chamo nem doentes, porque aí são indivíduos. Pessoas que fazem a prevenção não são doentes. Se queixa do exame, não por causa do exame. O exame não dói absolutamente nada, porque é feito sob sedação. Uma sedação leve, dorme. É feito em centro cirúrgico, normalmente? Não, pode ser feito em clínicas, ambulatórios. No ambulatório. Essa sedação é muito segura. E é feito, claro, no ambulatório, no consultório, onde tenha monitores, onde tenha material de recuperação cardíaca. Ou é feito em hospitais, se o doente for muito idoso. Se tiver doença cardíaca, aí deve ser feito no hospital devido à sedação. Mas o que as pessoas se queixam é do preparo, é a limpeza do intestino. Então tem que tomar um purgante, vem a diarreia e as pessoas se queixam. Mas é uma diarreia fisiológica. Uma manhã. Vale a pena. Vale a pena, porque... Esse preparo é feito uns 2, 3 dias antes? Como que... Não, pode ser feito o preparo. O indivíduo, por exemplo, vai fazer colonoscopia ao meio-dia, ele pode fazer esse preparo de manhã às 7 horas da manhã. E já consegue esvaziar os intestinos? Porque o preparo é feito com uma substância que promove uma diarreia. Após começa a tomar o remédio, já tem uma diarreia. Altamente desconfortável. Então, eu diria não é agradável. Porém, não é agradável. Nem tudo que é bom é agradável. Né? Tá certo. Se a gente só pudesse... Mas o benefício é enorme, né, Didi? Os indivíduos que tiram o pólipo e previnem um câncer é uma recompensa enorme. Com certeza. Então, vale a pena fazer os exames. Agora, o indivíduo que tem sintomas, os sintomas, eu digo que o câncer do intestino já é um câncer traiçoeiro, porque os sintomas só aparecem quando ele já tem um tamanho também maior. Então, aí começa a sangrar. Então, o indivíduo eu acho que a população precisa realmente se conscientizar de uma maneira definitiva que quem pede sangue nas fezes deve procurar um médico, deve fazer um toque retal. Então, você deve fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Qualquer pessoa a partir dos 50 anos, mesmo que não sinta nada, deve fazer uma colonoscopia. E se tiver antecedentes familiares, antecedentes parentes, primos, irmão, que já tiveram algum câncer de intestino, deve se fazer até antes. Eu começar aos 40 anos já fazendo uma colonoscopia, que é um exame totalmente não invasivo, inócuo, indolor e de alto significado. Mas, infelizmente, alguns pacientes só procuram um médico quando tem alguns sinais, que estamos conversando sobre isso. Quais são os sinais, então, de alerta, que aí já são preocupantes, mas o que o paciente deve procurar, o proctologista? Que sinais são esses do câncer? Quando a gente tem um câncer no reto, o primeiro sinal de alerta é o sangramento. Então, perdeu o sangue, o indivíduo deve procurar o médico deve fazer um toque, preferivelmente um exame no consultório que já examina o reto, e se não encontrar nenhuma doença, ou mesmo que encontre hemorroidas, e o indivíduo já estiver acima de 50 anos, deve complementar o exame com uma colonoscopia. Agora, o tumor de reto, ele é facilmente detectado apenas pelo toque retal. Então, um toque retal bem feito diagnostica uma boa parte dos tumores de intestino. Que normalmente é uma massa que a senhora vai palpar. É uma massa, é uma saliência, um endurecimento. E o câncer dentro do intestino grosso, o câncer de reto é um dos mais frequentes e o mais difícil de tratar. Agora, já o câncer de cólon dá outros sintomas. Ele dá uma alteração da frequência da pessoa ir ao banheiro. Passa o indivíduo a ter prisão de ventre ou ter diarreia. E o câncer do lado direito do intestino, então esse é um câncer muito traiçoeiro, porque o doente sangra, o sangue se mistura nas fezes, o indivíduo não vê. O do colo ascendente. Do colo ascendente, do século. E o indivíduo vai ficando fraco, pensa que está trabalhando muito, ou toma ferro, ou tira férias, está emagrecendo. E no fim, a gente vai operar esses tumores do lado direito quando eles são enormes. Porque as fezes aí já saem amarronzadas, não aparecem, não estão pretas não mesmo. Percebe, já ficam às vezes escuras, o indivíduo não percebe. Então, qualquer sinal de fraqueza no adulto, anemia, é um sinal sugestivo que o indivíduo, além de outros diagnósticos possíveis, ele poderá ter um câncer de intestino. Então, esse indivíduo deve fazer uma colonoscopia. E a colonoscopia detecta esses tumores. O percentual de risco da colonoscopia é muito baixo,
porque ele tem a sedação, é muito baixo. E se for, eventualmente, excepcionalmente, pode haver uma perfuração. Mas com colonoscopista treinado, o índice de complicação é muito baixo. Então, uma colonoscopia deve ser feita no preventivo do indivíduo assintomático e como diagnóstico do indivíduo que tem qualquer sintoma intestinal. Então, o indivíduo não deve se convencer que ele tem constipação intestinal ou que ele tem diarreia porque é uma colite. E não deve também se convencer que ele está perdendo sangue porque ele tem hemorroida. Ele precisa ir ao médico e o médico deve procurar examinar. Porque mesmo quando um câncer é detectado no intestino, o prognóstico dele é excelente. O câncer do intestino tem um dos melhores prognósticos, mas ele precisa estar limitado ao intestino. Aí nossa probabilidade de cura é acima de 70%. Nossa, mas se já, quando nós operamos o câncer, o indivíduo tiver tumor em outros órgãos, no fígado, aí a probabilidade de sobrevida é muito menor. Para onde que normalmente a metástase vai? Em geral para o fígado. Fígado, pulmão, mas pode ir para os ossos, excepcionalmente para o crânio. Então, e o tumor também pode crescer, e com frequência cresce, localmente, invadir outros órgãos. Invade o intestino delgado, pode invadir a bexiga, pode invadir próstata. Então, nós precisamos fazer o possível e o impossível para ou evitar o câncer ou diagnosticá-lo numa fase precoce. E é por causa disso que nós estamos procurando trabalhar em conjunto com o governo, em conjunto com o Instituto Nacional do Câncer, com todas as sociedades médicas que lidam com câncer de intestinos, da Sociedade Brasileira de Colopatologia, a Associação Brasileira de Cancerologia, de Cirurgia Digestiva, etc., num trabalho coordenado, nós juntamos, formamos uma associação, que é a chamada ABRAPES, Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestinos, com uma finalidade maior de divulgar conhecimentos aos médicos e por isso nós fizemos folhetos. Vamos ver aqui. Nós elaboramos vários folhetos, vários modelos de folhetos que nós distribuímos à classe médica. A classe médica está cada vez mais alerta para investigar os seus doentes adequadamente. Fizemos esse verde para a população, fizemos um outro azul para a população, chamando a atenção que saúde é atitude. Só se vive bem quando se tem saúde. Realmente o único patrimônio que alguém tem é saúde. E saúde global. Sem saúde nada é bom. Olha que bacana, eu estou vendo que tem várias instituições que apoiaram, né? Altana, Johnson, Lynch. Formidável. Fantástico. E veja, os hospitais nós apoiaram também. E como nós trabalhamos no Hospital Oswaldo Cruz, ele nos deu apoio integral. Então nós montamos esta associação com a finalidade principal de divulgar conhecimentos. E ao mesmo tempo, receber apoio, patrocínios para a gente continuar elaborando material de divulgação. Perfeito. Porque isso tudo custa. Custa, e precisa de apoio. Mandamos fazer um intestino tá aqui, gigante. Ó. Olha só. Esse intestino tem 15 metros de comprimento, 2,5 metros de altura. Ele foi exposto no Manequinho Lopes, no Parque Ibirapuera. Aliás, a prefeita Marta Suplicy deu um apoio, nos cedeu o Ibirapuera. Nós deixamos esse intestino lá durante 10 dias. Nós recebemos visita de 3.000 que esse intestino viajou para Recife, porque houve um congresso brasileiro de gastroenterologia que teve 5.000 participantes. E lá houve um simpósio de prevenção de câncer que nós organizamos. Vieram as personalidades mais importantes, os representantes das associações mais importantes de prevenção de câncer de intestinos. Esse intestino esteve em Recife. Mas aqui tem uma figura mostrando o intestino no Parque do Ibirapuera. E aí tem uma ambulância, porque para a gente expor um intestino como esse, tem que ter uma ambulância. O Hospital Oswaldo Cruz nos cedeu uma ambulância, ficou lá durante 10 dias. Além do que, as enfermeiras, muito gentilmente, fizeram plantão e permaneceram em períodos sucessivos, porque essa visita no interior desse intestino de 15 metros é uma visita monitorizada. Ser guiada, né? O indivíduo coloca um capacete, ouve um áudio, vê um áudio e as pessoas vão explicando. E vê hemorroides, vê polípos, vê divertículos, vê tumor, mostra os diferentes tamanhos de polípos.
Então, as pessoas que entram no interior desse intestino, que viajou para Recife, o indivíduo perde o medo de um câncer, de um pólipo. Ele se sente um colonoscópio ali. E você sabe que é interessante? Os italianos, alemães, americanos gostaram tanto da ideia que eles estão até estudando uma possibilidade de levar esse intestino aos Estados Unidos. Bacana, vamos exportar essa ideia. Para o Congresso Mundial de Gastroenterologia ano que vem nos Estados Unidos. Que nem os brasileiros também fizeram a campanha do fumo, né? Que estão agora, né, colocando nos maços de cigarro. Mas, a ideia realmente foi fantástico. Eles adoraram, porque eles têm um modelo similar, mas o indivíduo não consegue andar no seu interior. O nosso indivíduo anda e ouve. E esse intestino agora vai para o Rio de Janeiro. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, vai colocar esse intestino na Cinelândia, na Semana Nacional de Combate ao Câncer. Então, você já imagina a quantidade enorme de pessoas que vão entrar nesse intestino. Haverão folhetos, nós estamos fazendo uma nova remessa de folhetos, e que, na realidade, depois, uma visitação enorme. E depois o intestino volta a São Paulo. Ele será exibido de novo. E nós convidamos toda a população a visitar esse intestino. E já tem um local para ele ficar, assim? Nós temos pedidos para ir para São Caetano, Santo André. Então ele vai ficar itinerante. Ele é um intestino, ele vai ser muito visitado. Fantástico, fantástico. Foi fantástico. Agora, realmente, nós temos que ensinar a população a prevenir o câncer do intestino. Então, qual a maneira de prevenir? Se alimentar bem, conscientizar que o indivíduo que pode ter uma herança maior, esse tem que procurar o médico antes, o indivíduo tem que se alimentar bem e conhecer o seu corpo, ao menor sinal do aparelho digestivo, procurar o médico. Perfeito. A senhora, eu no tempo de faculdade, eu aprendi na gastro que farelo de trigo era uma coisa fantástica. Eu até hoje eu tomo farelo de trigo no café da manhã, além de ser bom, é barato. A senhora recomenda farelo de trigo? E de que forma usar? Muito rapidamente, eu estava na Inglaterra quando o indivíduo que foi pioneiro em lançar a fibra, Burkett, voltou da África. E ele voltou da África com um conceito evidente, e ele observou que o africano evacua 400 a 500 gramas de fezes por dia. E o inglês, 75 gramas. Nossa. Então ele comparou a dieta do africano com a dieta do inglês. O inglês só come pão refinado, bolachinhas, petit fours, só comia na época. E o africano come aquele pão preto. Então ele chamou atenção para o farelo. Naquela ocasião eu trazia farelo na mala. E muitos amigos e clientes começaram a fabricar o farelo. E eu fiz uma divulgação enorme do farelo para todo mundo. Perfeito. Eu podia até patrocinar o farelo. E aí vieram as companhias, várias companhias que fazem fibras, até produtos muito agradáveis. Eu como farelo, mas além do farelo, eu como todos os dias de manhã, eu também como todos os produtos que várias firmas fazem, produtos agradáveis. Eu como durante o dia, mas a gente deve comer racionalmente. Perfeito. Então, comer pouco. Muito bom, muito bom. Olha, vocês entrem nesse site aqui, www.abrapresse.org, né? E querendo saber mais informações, e colaborem com essa campanha, podendo ajudar nessa campanha da prevenção do colo, da prevenção do câncer de intestino é fundamental. No que você puder ajudar, ou puder transmitir essas informações que você aprendeu nesse programa, transmita, tá bom? Na semana que vem a gente volta. Até mais. Medicina de Ponta.